tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é o dia 13 de maio de 2018, domingo. Esse é o verbete de número 4.482. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 12 máximos. O tema é grafo-assistenciologia dentro da especialidade policarmologia. O verbetógrafo de hoje é o professor Marcelo Cover, que já é um veterano aqui das tertúlias, dos verbetes. Vamos ver quem conhecer um pouquinho do Marcelo. Ele é graduado em Engenharia Civil, mestre em Construção Civil, brasileiro, natural de Limeira, São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde 2015, tenepsista desde 2015. E há um mês é cognopolitano, o casal, Então vamos lá. A grafoassistenciologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada às pesquisas da interassistencialidade avançada, promovida pela escrita paracientífica e libertária sobre a égide do paradigma consciencial e do princípio da descrença. O holopensene pessoal da conscienciografologia, o holopensene da escrita interassistencial, a cota grafopensênica pessoal singular e insubstituível, os autoesforços grafopensênicos interassistenciais, pontuando na FEP, Ficha Evolutiva Pessoal. O holopensene interassistencial do escritório pessoal de escrita tarística, a pensenidade neologística grafoassistencial. O olhar paracientífico sobre a escrita conscienciológica, a intelectualidade interassistencial, a cessão dos direitos autorais, o mecenato auxiliando a pesquisa e divulgação paracientífica, a grafoproex, as ideias inatas, a tares sem fronteiras, a generalização parapedagógica das autossuperações, os reagrupamentos evolutivos, a promoção da afinidade ideativa pró-evolutiva entre consciências e assim por diante. Na parafatologia, a autovivência do EV profilático, as energias conscienciais de alto teor mental somático, as ECs homeostáticas do escritor refletindo a ortointencionalidade de grafo assistir, a dinâmica multidimensional permeando a escrita, a mental somatização consciencial, a parametabolização do neoconstructo pelo intermissivista, a paracerebralidade, as sincronicidades gesconográficas pró-evolutivas, o parapsiquismo mental somático. E aqui na acabativa, dentro da remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Colheita intermissiva, grafofilia, grafopensenário, holopensene bibliográfico e neologismo paraterapêutico. A grafoassistenciologia aborda, de modo racional e científico, as pararrealidades da escrita tarística, destacando a relevância da produção gesconológica na evolução pessoal e coletiva. Para você, as pesquisas da grafoassistenciologia são relevantes para a qualificação e quantificação da tares conscienciográfica? Na escala de 1 a 5, como classifica o gabarito interassistencial dos produtos grafotarísticos pessoais? Na bibliografia específica, ele traz 2 fontes, que é o Manual de Verbetografia da Enciclopédia e o Léxico de Ortopensatas. Agora aqui a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos escrita, grafoproex, autorrevezamento, reaprendizado, reeducação, mecenato, recomposição, intermissivista, grafoassistencialidade, heterodesassedialidade, interassistencialidade, paracientificidade, policarmalidade, esclarecimento, interdependência, antimarasmologia, conscienciografologia, interassistenciologia, maxiproexologia e policarmologia. Agora, perguntas. Mas antes das perguntas, Marcelo, a gente costuma perguntar o que te motivou a escrever esse verbete. Por favor. Primeiramente, boa tarde para os presentes, boa tarde para quem acompanha as tertúlias pela internet também. Esse verbete para mim é interessante porque algumas condições pessoais mudaram, Pedro, você já comentou, a gente está agora residindo aqui em Foz, aqui na Cognópolis, questão do voluntariado, agora eu faço parte da Enciclosapiens, participando da revisão de verbetes. Então, uma série de coisas grandes aí na Proex pessoal e da dupla aconteceram recentemente
E é a primeira defesa que eu faço depois disso. Uma sensação de muito... É muito gratificante, né, estar aqui nessa condição hoje. Né? Sempre é, né? A defesa criptográfica é uma oportunidade que vale muito a pena, né, para dividir aí os produtos tarísticos, né, com os outros pesquisadores, né, com as outras consciências. Agora, sempre gostei desse tema, né, de escrita, desde o começo, quando eu tive contato com Conscienciologia, sempre foi um viés que me chamou muita atenção, acho que porque eu fui muito impactado, eu fui muito assistido pela escrita conscienciológica, né? Quando eu tive contato com Conscienciologia, eu comecei a ler bastante, eu lia os tratados, né, os 700 experimentos, Projeciologia, e aquilo foi fundamental naquele período da minha vida, para que começassem ali a serem lançadas algumas sementes de reciclagens pessoais, né, muito importantes. Ali começou uma virada de vida para mim. Então, eu acho que trazer esse assunto é, de certa forma, até uma retribuição, né, dos aportes que eu tive através da leitura. Né, e é um viés que eu venho priorizando dentro da Conscienciologia, né, a escrita, a participação em processos conscienciográficos, né, de revisão. Então, eu me sinto bem, eu me sinto muito feliz, na verdade, de abordar esses temas. Meu primeiro verbete já abordava, de certa forma, a questão da escrita, que era o impacto gesconológico, era mais pelo viés do leitor naquela época, né? Então, agora, com esse verbete aqui, eu achei interessante trazer como logia. É a primeira vez que eu venho com verbete como logia. Eu acho que ter mais responsabilidade quando é assim, porque é mais amplo. Mas eu achei que o tema merecia ser tratado como logia. Né? Fiquei na dúvida se eu trazia como grafoassistência, grafoassistencialidade, mas eu achei que quando você faz como logia, você, vamos dizer assim, você cria uma demanda naquele assunto maior. Então, você deixa aquele assunto no ar para que mais pesquisadores, né, ou eu mesmo, dê continuidade nas pesquisas nessa área. Legal. Né? Foi uma coisa que achei que aconteceu com vários temas, mas um que me chamou a atenção foi o tema para-iluminismologia, que é um verbete do DAC, e que teve uma reverberação tão grande que acabou virando meio que o tema principal de uma revista da Encyclosapiens. Né? Começou ali com uma especialidade, um verbete, e a coisa foi embora. Então, acho que quando é um tema mais abrangente, assim, e eu vejo que o grafoassistência é um tema muito abrangente, eu pensei que valeria a pena trazer como logia. Né? E assim, a ideia do verbete não é nem falar sobre escrita específico ou sobre leitura, mas fazer uma abordagem realmente paracientífica, que nem eu trouxe na definição. Né? Quais são os efeitos, qual o modo de operação da grafoassistência, né? Na condição de grafo assistido, né, quais foram as repercussões que eu tive, agora começando aí a participar de processos de escrita, quais são as repercussões da escrita, né, como funciona essa dinâmica aí. Agora, só uma coisa que eu acho que vale a pena comentar, que é a questão do dia da defesa, né, hoje é 3 de maio, tem a questão da abolição, e nesse verbete eu deixei a questão da liberdade ali de pano de fundo, né. Eu vejo que tem uma relação muito direta entre esclarecimento e liberdade consciencial. Então, o termo liberdade está desde a definição do verbete, até a argumentologia, está na pensinologia. Sempre deixei ali ele permeando várias partes do verbete, porque eu vejo isso, eu vejo que a assistência avançada, né, que o esclarecimento evolutivo, ele tem um efeito direto na liberdade de manifestação da pessoa. Né? Ela começa a romper com os grilhões passados que ela tem, com as amarras, com as interprisões grupo-kármicas, e ela caminha no sentido de sempre ampliar essa liberdade de manifestação da própria consciência. Eu acho que até a própria escala evolutiva da consciência traz isso para a gente, né? Quando ela coloca a consciência livre lá no último ponto conhecido, né? Dentro do paradigma hoje. Então, quando fala de liberdade, é consciência livre. Então, quer dizer, olha assim, o máximo que a gente entende de liberdade, né, de uma consciência ser avançada, tem essa denominação, né, na escala evolutiva, né, nesse recurso pedagógico da escala evolutiva, de ser livre. Então, eu achei muito interessante cair justamente hoje essa defesa. Você quer comentar dos livros, aproveitar esse gancho aí? Sim, eu trouxe 2 livros que não estão relacionados aí na bibliografia do verbete, mas que são livros que eu venho lendo ultimamente, que que se chama Abolição, uma história da escravidão e do anti-escravismo, que é
É muito interessante, assim, não sei se eu chegaria a dizer que é um tratado, mas ele é muito abrangente, tá? Tem bastante coisa. E o outro é o Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, da editora da USP. Também muito interessante, tem muita informação aqui de periódicos da época, escritores, cartas que eles trocavam. É bem realista, por sinal, né? Bem impactante, de certo modo, algumas coisas, algumas realidades, né, que ocorreram aí nesse período, e que tem a ver com a gente, né? O holopensene desse assunto, escravidão, da abolição, pelo menos eu senti isso esses dias aqui no CAEC, nas dinâmicas, isso apareceu também. Então, eu fiquei bem contente de ter acontecido essa sincronicidade, eu encarei como uma sincronicidade de ter caído justamente hoje para essa defesa. Eu estava comentando com vocês que eu estava justamente lendo esse livro hoje de manhã, né? Esse livro da abolição, que a gente está com o evento Abolição e Serex na Consecutivos. Inclusive, hoje vai ter um mini curso lá da Flávia, da Suelen, justamente para falar do papel da família real no processo da abolição, que eles estão retomando o papel da princesa Isabel. A Flávia vai falar de uma casuística dela, do processo de acerto grupo-kármico, questão de miscigenação. Então, eu achei curioso também cair justamente hoje, você trazer esse livro, eu estar lendo também, então deve ter realmente a ver. E nesse evento que vai acontecer no dia 1º de junho, a gente vai justamente dar uma panorâmica do processo da abolição, mas com enfoque do curso Grupo Kármico, né? Lá, interprisão, vitimização, recomposição, a libertação e a policarmalidade. Então, de algum modo, essas coisas estão entrelaçadas, e eu concordo que o processo da TARES escrita é o que talvez mais efetive essa libertação, porque ela é mais duradoura, ela é mais policármica, porque justamente você não sabe quem vai ler aquilo vai ficar, você não tem mais controle, não é mais alguém que está próximo, né, ou alguém que você está só conversando, né? Então, eu achei bem significativo isso, realmente. Então, vamos aqui. Fatologia, página 7, penúltima linha. Pode explorar sobre a cosmoética enquanto ponto de convergência mental-somática do esclarecimento consciencial? Esse construto, Pedro, na verdade, ele veio quando eu fiz o laboratório de cosmoeticologia. Me veio muito direto isso, né? Que a cosmoética é o ponto de encontro de tudo. Aqueles paraconstructos que a gente tem, vez ou outra, né? Parapatrocinados, né, pela Equipex, que faz a gente ter uma série de ideias em bloco, né? Enfim, muito válido isso para as pesquisas. E eu vejo que o processo da assistência pela escrita, ele está fundamentalmente pautado na cosmoética, né? A escrita, ela direciona muito o leitor para o entendimento, para a compreensão teórica e prática, né, para a vivência da cosmoética. Eu vejo que é um pano de fundo da escrita da grafoassistência, a manutenção desse holopensene da cosmoética. E aí tem relação com isso também, parafatologia, penúltima linha. Pode comentar a respeito dos paraconstructos enquanto mimos para-intelectivos da Equipex? Sim, a pessoa que se predispõe a ser um grafoassistente, né, a ser um escritor voltado para essa assistência através da escrita, ele começa a entrar em sintonia com as equipes extrafísicas relativas ao tema. Ele começa a ter companhias extrafísicas voltadas à escrita, né, com CIECs que já participaram ou participam de processos de escrita. Então, o que acontece? Você começa a receber, vez ou outra, alguns mimos, né, alguns presentes, né, ideativos da equipe extrafísica, por que você recebe? Porque eles sabem, e por isso confiam em você, eles sabem que você vai dar andamento naquilo. Você começa a trabalhar em conjunto, em sinergia com esses grupos extrafísicos. Por quê? Fundamentalmente porque você vai usar aquilo para interassistência. Então, quer dizer, a sua energia, a sua holosfera naquele momento é homeostática, é voltado para uma intencionalidade de interassistência. Então, fica propício para receber essas achegas aí, mas a questão é você, efetivamente, se valer dessas achegas e dar andamento nelas, né? Poderia dar uma palhinha na numerologia, que é a hipótese da grafoassistência, a lógica da grafoassistência, a vivência da grafoassistência, as para-realidades da grafoassistência, os frutos da grafoassistência, a qualificação e a priorização da grafoassistência? Tá. Pergunta múltipla, né? Não quer mais nada. A hipótese é porque, até na definição do verbete eu trago isso, né? O princípio da descrença, né? Estou apresentando aqui
esse conceito, essa ideia de grafoassistenciologia, mas, né, faça suas pesquisas, leia, né, escreva, vê quais são os efeitos que você observa nas suas autopesquisas, né, no seu micro-universo consciencial, e veja se realmente isso faz sentido, né? A lógica, realmente a gente vê uma lógica nisso, porque a evolução passa por um processo, que é até um princípio que eu destaco aqui no verbete, que eu acho muito importante, que é o princípio de o menos ignorante esclarecer o mais ignorante frente à cogniciologia evolutiva, né, frente ao conhecimento evolutivo. Lógico, não faria sentido a pessoa galgar, né, avanços cognitivos contra a evolução consciencial e manter aquilo só para ela, né? Não faz sentido, seria um processo egóico. Sendo egóico, ele não, pela lógica, não faz sentido, porque fica numa pessoa só, evolução em conjunto, não tem, vai contra a própria lógica da interassistência da evolução. Então, eu, pessoalmente, vejo aí uma lógica no processo da interassistência através da escrita. A vivência da grafoassistência, novamente, não adianta a gente compreender um tema homeostático, né, um tema sadio, um tema evolutivo, se a gente não vivencia essa condição. Então, fica aí o princípio da teática também para a pessoa. As pararealidades, né, o que acontece no extrafísico, né, quais são as paravivências, quais são as paraocorrências, a parafatuística, que a consciência que participa desse processo consegue observar, seja na condição de leitor, né, quais são as ocorrências extrafísicas, né, os desdobramentos extrafísicos de uma leitura sadia que ela faz, né, às vezes acontece da pessoa, e é muito comum, ler um tema sadio, um tema evolutivo, um léxico de ortopensatas, por exemplo, e após a leitura observar uma mudança no padrão, né, no padrão pensênico dela. É uma mudança na pararealidade, faz parte das pesquisas isso. O próximo é os frutos, né, os produtos da grafoassistência, né, para a pessoa pensar o que ela vem mais usando os frutos da grafoassistência ou ela já está retribuindo os frutos da grafoassistência que ela recebeu. Isso é muito importante, a questão da retribuição, né. A qualificação, a gente tem que estar sempre pensando para frente, né, sempre pensando em melhorar nós mesmos, né, para poder passar isso para frente, para poder dar exemplo, para poder qualificar o processo de escrita, para poder qualificar as ideias, qualificar o próprio exemplarismo, né, da pessoa. E a priorização, né, tem um termo que a Conscienciologia traz, que o César trouxe, que é o termo grafo-proex, que foi para mim um termo assim bem chamativo, né, muito interessante, né? Então ele traz essa questão da priorização do processo de escrita na Proex. Eu acho que muita gente tem isso, né? Muita gente aqui na CCCI já compreendeu que existem Proex, né? Não dá para falar que todas, obviamente, mas que existem pessoas que já estão mais, que vivenciam com mais afinidade esse processo da escrita, né? Então, aparentemente, é o caso da minha Proex, né? Desde o começo da Conscienciologia, esse processo de leitura e escrita sempre me chamou muita atenção. Então, eu tenho como hipótese para mim que eu devo, sim, né, priorizar esse processo de grafoassistência. Em fatologia, primeira linha, poderia relacionar e comentar sobre o olhar paracientífico sobre a escrita conscienciológica e a intelectualidade interassistencial? O verbete ele é pautado nisso, né, em observar de modo científico, paracientífico no caso, porque aqui a gente traz outras realidades além da abordagem unicamente intrafísica, né? A gente traz aqui a abordagem das pararealidades, a abordagem qual que é o impacto da grafoassistência no holossoma, qual que é o impacto da grafoassistência nas relações multiexistenciais, no grupo karma, que já acompanha a consciência a vidas e vidas sucessivas. Então, trazer a ideia do verbete foi justamente fazer uma análise pelo viés da paraciência sobre esse processo, né? O que ocorre nos bastidores extrafísicos, no intrafísico, mas também nos bastidores extrafísicos da assistência através da escrita e da leitura de temas evolutivos. E a intelectualidade interassistencial, né? Isso aqui é fundamental para a pessoa que vai vivenciar a grafoassistência, porque existem ainda muitas consciências que estão presas ainda no processo intelectual, mas não conseguiram ainda sair da questão egóica, da questão da imagem, da questão do status intelectualista,
né? Então, a grafoassistência já superou isso daí, já deixou para trás essa questão da autoimagem do intelectual, né? Uma coisa que é muito cultivada, inclusive na academia, né? A gente vê bastante isso. A grafoassistência já abriu mão disso, já tem outro foco, já tem um direcionamento ali de olhar para as outras pessoas, de olhar para fora, não mais para si. Eu acho que essa questão da intelectualidade interassistencial, ela é isso, ela é a questão de você usar o seu mega instrumento, que é o seu mental soma, na produção de uma assistência voltada para o grupo, né, ou além, né, questão do policarma. Falando em policarma, em fatologia, como podemos deslanchar o nosso exercício incipiente da policarmalidade em plena era das cons-réus, indo além da escrita? Mas aí sim que está a oportunidade, né? Exatamente, uma coisa diretamente ligada com a outra, porque dentro dessa teoria das cons-réus, o número de assistíveis se multiplica, né, cresce exponencialmente, né? Então, e a escrita é um processo incipiente, né, com C, né, quer dizer que está no começo, para os assistentes começarem a desempenhar esse papel, porque o livro, o verbete, o artigo, enfim, a Tales escrita, conforme, né, Pedro, você comentou, ele vai além, né? Nós vamos dessomar, o livro vai continuar ali, uma pessoa pode pegar um dia do nada, ali ter um insight, abrir um livro na biblioteca, ler alguma coisa ali, dar ali um start, né, ela começar ali a se interessar pelo tema, promover uma reciclagem evolutiva, né, uma virada de vida aí no lifetime dela. Então, eu vejo que sim, que a grafoassistência ela é um começo, por isso que eu até coloquei como policarmologia. Acho que pode ser um pouquinho avançado demais falar sobre policarmologia, né? Mas eu vejo que é o começo, né? Se a gente quer vivenciar essa condição oportunamente, a escrita é sim um caminho que a gente pode começar, porque quando a gente escreve, a gente não está direcionando o escrito para alguém, né? A gente está escrevendo para o cosmos, né? Para quem tiver contato com isso, né? Para ir além do tempo e do espaço, né? Isso aí. Para a fatologia, quinta linha, quais as suas dicas para o nosso refinamento do parapsiquismo mental somático? Ler, escrever, se dedicar para os processos de escrita, né? Trabalhar as energias quando for trabalhar algum processo de escrita, se morar em Foz, ou se vier para Foz, né, eventualmente, fazer algumas imersões no holociclo. Acho que ali é um ambiente extremamente propício ali para as achegas mentais somáticas. É incrível como a coisa acontece ali, né? Você começa a ler um texto, parece que já os lateropensênios começam ali a pipocar, né? Uma coisa muito interessante, as achegas extrafísicas que acontecem ali. Participar de laboratórios, se possível, mas para quem não está aqui, eu acho que é se dedicar mesmo para o tema, né? Participar, começar a escrever. Eu tenho dificuldade de escrita, mas comece, né? Existe muito apoio na estrutura da Consciologia para que as pessoas participem da escrita. A verbetografia é uma delas, né? Olha essa oportunidade. Todo dia tem um verbete aqui, não se cobra para isso, né? Qualquer pessoa pode vir aqui apresentar. Então, esse parapsiquismo aí de base mental somática, uma que todo mundo tem, né? Em maior ou menor nível, mas para desenvolver isso é trabalhar. É como o parapsiquismo impressivo, ou como qualquer outra questão fisiológica ou parafisiológica, né? Tem que trabalhar isso, tem que fazer força. Eu venho pensando num tema de uma técnica, estou refinando para ver como é que eu vou enquadrar ela em relação aos parâmetros, que é a pessoa fazer uma imersão em escrita, mas no seguinte modo: ela manter um dicionário, por exemplo, um dicionário de analogia, ou um dicionário mesmo, né, de línguas, e durante um período, essas coisas que eu estou vendo ainda, né, como é que poderia, se poderia virar uma técnica isso. Por exemplo, de 3 horas, ela ia abrindo a esmo, o dicionário, e pescando ali termos, né, usuais, vocábulos, e fazendo pensatas daquilo pelo viés da Consciologia, né, pelo viés multidimensional. Durante um período, uma imersão dentro desse processo de escrita, e depois desse período ela lê o que veio, né, como foi, fazer uma análise do experimento. Eu acho que se eu conseguir refinar isso aí, né, ver que é possível propor uma técnica nisso, eu vou oportunamente trazer. Legal. Em Códigologia, página 7, primeira linha.
Quais são as suas cláusulas grafoassistenciais no Código Pessoal de Cosmoética, que você tem no seu especificamente? Escrever e auxiliar as pessoas a escreverem. Acho que basicamente são essas duas, né? A gente precisa dividir os nossos trafores, né? Dividir o que a gente tem afinidade, né? Desde que seja bom, né? Dividir com outras pessoas. Então, acho que para mim por um lado escrever, participar, né? De verbetes, né? Futuramente livros, tudo mais. E por outro sempre dar um apoio para as pessoas que estão começando, né? É uma coisa que vez ou outra eu tenho feito aí nos bastidores. Às vezes alguém me procura assim com um tema de verbete, olha, eu queria trazer esse tema, e eu vou lá junto com a pessoa, ajudo ela na construção do tema de verbete, né? As próprias revisões através desse Ciclosapiens. Acho que eu venho me sentindo muito bem com isso, né? Estou sentindo que pode ser que eu tenha acertado aí algumas cláusulas nesse aspecto. Em Binomiologia, página 8, final da primeira linha. Como usar bem o binômio cosmoética destrutiva impacto-terapia com uma margem ampla de leitores com tantas histórias de vida distintas? Na verdade, você não... Quando você escreve alguma coisa, você até pensa num público-alvo, né? E aí você vai fazer uma adequação para esse público-alvo. Se você vai escrever um livro de Consciologia para pessoas da Consciologia, você já pode usar, ficar mais à vontade com os neologismos, né? Trabalhar isso de forma mais usual. Mas se você, de repente, vai fazer um livro em que você quer abordar a Consciologia para o público da Consciologia, mas também, né, fazer uma transição aí com o público que ainda não teve contato, né, que não está acostumado com o palavreado da Consciologia, então a pessoa usa um grau de neologismo um pouco mais baixo e tudo mais. Mas você não tem o controle disso depois que você faz o livro, né? Pode ser que você escreve para uma pessoa, aquilo já está vivenciado, a pessoa já lê aquilo de forma tranquila, e para outra aquilo ainda é um absurdo. Por exemplo, questões relacionadas à religião. A gente aborda a religião, a gente, no caso, eu digo a Consciologia, de uma forma já mais, né, princípio da descrença, né, vamos dizer, mais superada, né? Mas uma pessoa que é religiosa e pega uma informação dessa, lê um livro, escuta uma tertúlia onde se fala de religião de uma forma mais científica, de uma forma paracientífica, vai chocar a pessoa, né? Mas não tem jeito, a gente tem que fazer a nossa tarefa, a gente tem que trabalhar no teto da nossa capacidade. Então, não vale a pena ficar barateando muito o que a gente já sabe, né? Ficar abrindo mão aí do que a gente já conseguiu, do que a gente já conheceu, já vivenciou. Mas isso eu digo assim, na escrita nossa. Mas é óbvio, no dia a dia, você tem que ter mais cautela, né? Você tem que ver bem qual que é o público que você está, né? Qual que é o contexto, né? Às vezes está assim, você vai num ambiente familiar, num final de semana, vai ter alguma coisa que é um feriado religioso e tudo mais. Tudo bem, né? Você vai lá, você tem que ter um assistente 24 horas, né? Então, não é você escolher, né, aonde você vai participar. Então, você vai com mais cautela, não vai ficar trazendo temas muito impactantes, né? Enfim, saber fazer essa dosagem, né? Mas na questão do livro, né, da grafoassistência, definir seu público-alvo, né, e fazer o seu melhor. Quer falar? Aproveitando que você falou em impactoterapia, e dentro da teoria aqui da grafoterapia, que você cita aí, e da teoria de ler e escrever e analisar, eu queria que você ampliasse só o item 10 da fatologia, na 6ª página, a autoconsciencioterapia bibliográfica, registrando que já existe até um programa na rádio local, RCI, livroterapia. Então, fazer uma análise da importância do livro na própria terapia ou na autoterapia, ou autoconsciencioterapia. Olha, Carlos, quando você também já vivencia isso, você traz um tema para a pesquisa e você começa a trabalhar em cima desse tema, pensionizar em cima do tema, refletir, escrever. E dentro do contexto da grafoassistência, ou seja, voltado para auxiliar outras consciências, para esclarecer outras consciências,
você acaba criando um campo interassistencial no processo da escrita, né? Então, aquilo acaba você acaba sendo o primeiro assistido. Então, eu trouxe essa questão, né? O assistente é o primeiro assistido, é muito comum, é um princípio já bem conhecido e vivenciado aqui na Conscienciologia. Então, você acaba sendo o primeiro assistido nesse contexto, que você, ao focar suas energias para fora, né, ao buscar esclarecer outras consciências, esse campo que você monta, né, esse campo que você constrói de interassistência, acaba se voltando a favor de você. Você é o primeiro assistido. Então, você pode, se é um tema complicado para você, alguma reciclagem que você tem em andamento, você vai ter mais ideias sobre aquilo, você vai ter um amparo em relação àquilo, os amparadores vão trazer consciências ligadas àquele contexto nosográfico ali para acompanhar você na escrita, até para sentir as energias homeostáticas, ver que de repente você superou aquele tema, ou está buscando superar, está fazendo esforço para superar aquilo. E isso inevitavelmente acaba tendo um efeito consciencioterápico. Se for um livro retrocognitivo, melhor ainda, né? Sim, aí acho que a abrangência até é maior, né? Você acaba trazendo, evocando grupos passados, grupos pretéritos. Por isso que é legal na grafoassistência também você tentar, sempre no começo da escrita, né? Eu fiz isso, tentar pegar temas que você tenha uma afinidade para escrever. Porque se você tem afinidade, quer dizer que você já vivenciou aquilo, seja trafor ou trafar, isso é independente. Mas se você tem afinidade, quer dizer que você já vivenciou aquilo, já teve contato com aquele tema, né? Já está mais, né, incrustado aí no paracérebro. Então, a possibilidade de ter mais grupos pretéritos seus relacionado àquilo é maior, né? E a possibilidade de assistir esses grupos também é maior, no caso dos consciex. Que se costuma fazer nos verbetes, né? Relacionados com a própria experiência. Nossa. Isso a gente percebe também até nas dinâmicas, ou pode acontecer na TENEPS, de ver pessoas ligadas aos respectivos contextos, né? Aos respectivos contextos temáticos que a pessoa está abordando na escrita dela. Aproveitando aqui, os 3 últimos crescendo, na página 8, são, acho que até tema de verbete, pelo mínimo um aqui. Então, eu queria que analisasse os 3, a filosofia, a ciência, a neociência e a sociologia para a sociologia. Sim, exatamente. Eles foram colocados aí como quase que um trinômio de crescendos, né? Propositalmente. Porque eu vejo que eles são três pilares aí da grafoassistência, né? Você sair da filosofia para a filosofia, ou seja, sair daquela coisa mais especulativa, né? Mais voltada para a parte teórica, e entrar na aula filosofia que é mais ampla, né? Que aborda as filosofias em si e que traz um caráter mais aplicativo, né? Que traz um caráter multidimensional para a filosofia. Então, para entrar na grafoassistência, você precisa, de fato, sair da filosofia e entrar num processo filosófico mais amplo, né? mais vivenciável, né? Por outro lado, a ciência, né? Você sair da ciência convencional e entrar na ciência ampla, uma ciência que considera N variáveis, né? Muito mais variáveis do que a ciência convencional aborda, né? As variáveis que a multidimensionalidade traz, né, para o pesquisador. Também é fundamental, porque se você fica na assistência unidimensional, intrafísica, você é uma assistência, sim, existe grafoassistência, existe o livro de autoajuda, existe ali um tipo de assistência que acontece nesse tipo de livro. Mas o verbete vai para uma mais ampla, né? A gente fala aqui de TARES, né? A TARES libertária, princípio da descrença. Então, para entrar nesse viés de grafoassistência dentro do tema do verbete, você tem que efetivamente romper com as limitações da ciência, manter também, se for o caso, mas ampliar isso para outras variáveis. E, por último, a sociologia para a sociologia, que é o público-alvo, né? Você não vai mais escrever pensando só nas consciências leitoras. Você vai escrever pensando nas consciências leitoras, nas consciex que acompanham essas consciências leitoras, né? E até vai escrever para você mesmo, né? Pensando aí numa próxima vida. E conclui aqui no efeito, né?
Na terceira linha, os efeitos parassociais da interassistência grafotarística. Exatamente. É o efeito ricochete. Quando uma pessoa ela tem contato com uma ideia, com um construto novo, e aquilo reverbera nela, aquilo dá dá um efeito, né, intraconsciencial nela, né, aquilo se propaga. A gente estava conversando sobre isso agora de pouco. Quando uma pessoa, por exemplo, ela nunca leu nada, mas ela lê sobre estado vibracional, vê um vídeo, compra um livro de Conscienciologia, vê como funciona o estado vibracional. Ela vai começar, faz uma vez, faz outra. Aquilo pode ter um efeito de afastar consciências que eventualmente estariam ali assediando essa consciência. Então, o efeito vai além do grupo próximo, né? Em primeiro lugar, pode ajudar a pessoa. Em segundo, começa a ajudar ali o próprio grupo evolutivo, a família, de repente, porque ela começa a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais compreensiva, né? Menos assediada. E isso acaba reverberando para a multidimensionalidade. Então, também tem um efeito parasociológico. Tem um efeito no grupo intrafísico, que é o efeito sociológico, mas também, dentro do paradigma consciencial, a gente sabe que o efeito vai além, né, vai avançando para a parasociologia. O último efeito do escritor promovendo neoescritores é até tema do próximo verbete que eu apresentar no dia 25. Pois e isso eu acho muito interessante dentro do tema da grafoassistência, que não existe o status intelectualista mais, né, que é assim, a pessoa quer se destacar sozinha, né, ela quer cultivar aquela imagem de destaque intelectual. Aqui não tem mais isso, né, no geral isso aí já está muito bem superado. Aqui os escritores se ajudam, né, eles buscam compartilhar as técnicas de escrita, os resultados. Existem oficinas aqui, existem laboratórios, existem dinâmicas, tudo para divisão dessa técnica, né, desse know-how de escrita. Então, faz parte da grafoassistência também formar novos escritores, inclusive ajudar, né, passar para frente aí o know-how da escrita. E isso é muito interessante porque você participar desse processo de qualificação, de formação de novos escritores, tem um efeito muito grande, porque quando uma pessoa qualifica a sua escrita, ela gera produtos que são amplos. Então você vai na raiz da coisa, né? Tem um efeito cascata, né? Quando um escritor começa a melhorar, tem um efeito cascata, porque os produtos dele vão ser melhores, né? O público leitor vai ter contato com aquilo e o processo vai embora. Né? Não para. Pode falar. Marcelo, eu queria que tu ampliasse ali, esclarecesse um pouquinho mais ali na fatologia, na página 7, na segunda linha, a rotina de escrita auto e heterodesassediadora. Estou te perguntando isso porque, assim, para mim é muito difícil criar essa rotina e eu acho que tem bastante gente que tem dificuldade também. E existem vários fatores intrafísicos, extrafísicos. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais e como é que é a tua rotina de escrita. Dependendo do momento da vida da pessoa, realmente a montagem da rotina ainda é desafiadora. Nós mudamos para a Foz há um mês, né? Amanhã faz um mês, então rotina para a gente ainda não tem, né? Ainda é muita coisa para fazer, trabalho novo, casa nova, atividades novas, e a gente já desde o começo já vem tentando participar de várias dinâmicas e laboratórios, né? Estamos ainda naquele momento de, poxa, conseguimos, né? Mudamos para Cognópolis, né? E vamos tentar conservar isso ao máximo, né? Mas assim, antes de vir para cá, quando eu estava trabalhando lá em São Carlos, eu conseguia montar assim uma rotina, né? Assim, conseguia separar alguns horários fixos da semana para fazer uma revisão de verbetes pela Enciclosapiens, para escrever um verbete pessoal. Hoje, eu estou participando junto com o pessoal da escrita de um livro, né, pessoal da liderologia. Então, é de domingo à noite. Né? Então, também é isso. Você não ter horário, sabe? Se você tem o domingo à noite, e você realmente prioriza aquilo, vai no domingo à noite. Né? Às vezes, a gente tem que fazer alguns sacrifícios, né? Às vezes nem é sacrifício. Se for dentro do trinômio motivação, trabalho e lazer, é um lazer fazer isso. Então, é conseguir montar esses horários, né? Mas depende da vida de cada um. Mas que é uma rotina desassediadora, isso é. Sabe? O momento
de sentar para escrever é aquele momento que você senta, escreve, lê, pesquisa, reflete. É um momento que realmente você está mais com uma psicosfera mais sadia, né? E se você consegue montar uma rotina, ou pelo menos uma continuidade, eu acho que isso é importante. Se a pessoa não consegue montar os horários fixos, mas pelo menos, sempre que possível, né, trabalhar a escrita, né? Se, por exemplo, ela está escrevendo um verbete, não demorar muito não deixar espaços muito grandes na escrita, tá? Essa é uma coisa que eu vejo, às vezes a pessoa faz uma revisão, você envia, demora muito para devolver. O ideal é não deixar que esse processo de escrita fique muito com lapsos temporais, sabe? Quando você pega uma coisa para escrever, toca aquilo, vai até o final. Às vezes pode ter até algum assédio aí para te deixar, para você passar outras prioridades na frente. Existe, né? Essa dificuldade de iniciar, entendeu? Eu já estou com 2 títulos aprovados, mas eu marco de iniciar, eu vou começar a escrever no dia tal, e aí naquele dia acontece alguma coisa e eu não consigo, e aí, entendeu? Então, superar essa fase desse... Não, esse contrafluxo existe, sim. Né? Às vezes de aparecerem coisas que, teoricamente, ali são... Às vezes tem coisa que é realmente mais importante, mas nem sempre é. Às vezes é uma questão de você ali relativizar o que é mais importante ou não, né? E ver, aí vai com a pessoa, né? Decidir qual que é a prioridade dela naquele momento. Às vezes vale a pena desligar o celular, né? Hoje em dia o WhatsApp é tão solicitante, ou assediante, às vezes, né? Que a pessoa vai começar, vir uma mensagem, ela entra na mensagem, aquilo chama outra coisa, ela vai ver o e-mail, não sei o que lá, blá, blá, e aí ela, quando vê o tempo passou. Né? Existe muita dispersão, né? Hoje com o processo de internet, né? Está no nosso horário aqui de divulgação. Eu queria lembrar hoje, eu comentei no início, hoje às 3 horas, lá na Consecutivos, inclusive com transmissão online, nós vamos ter um mini curso sobre o processo da abolição, né? Nós estamos aí na comemoração de 130 anos da abolição, como o Marcelo comentou antes. E a professora Suelen e a professora Flávia vão dar esse mini curso. A professora Suelen vai falar sobre a participação da família real no movimento abolicionista brasileiro, e a Flávia vai contar um pouco do caso dela, sobre o processo de acerto grupocármico e miscigenação. Então, hoje, às 3 horas, lá na Consecutivos. Esse minicurso está dentro desse evento maior que nós vamos fazer na época lá de Corpus Christi, que vai ser dia 1º, 2 e 3 de junho, né? O feriado vai ser na quinta-feira, o evento é de sexta a domingo. E nós vamos abordar o Holopensene do escravagismo e da abolição sob a ótica da holocarmalidade, quer dizer, nós vamos ter um processo, primeiro, da interprisão grupocármica, avaliando a condição da escravidão e a serexologia, o escravagismo, depois para a vitimização, vamos falar sobre os escravos e a serexologia, os escravos e os tipos de escravidão, depois recomposição grupocármica, que aí envolve muito essa condição da abolição no mundo, abolição em serexologia, né, características desse processo. Depois nós vamos ter um campo bioenergético que eu e o professor Marcelo Silva vamos dar, justamente com esse enfoque da libertação, do desassédio, do processo de desamarração. E no final eu vou dar uma aula sobre a policarmalidade, quer dizer, ações libertárias, como tem tudo a ver com esse título de hoje, do verbete do Marcelo. O que as pessoas que estão nesse contexto podem fazer, e não só nesse contexto, mas às vezes em contextos que envolvam a falta de liberdade, né? Às vezes, pior do que ter alguém escravizando outra pessoa é a própria pessoa ter ideias que auto-escravizam, né, ela mesma. Então, a gente vai abordar um pouco dessa condição lá, vai ser no hotel, vai ser então nos dias 1, 2 e 3 de junho. Quem tem interesse no assunto de cosmoética ou CPC, né, o professor Roberto Almeida e a professora Cristina Aracá, que vão falar teáticas do Código Pessoal de Cosmoética nesse curso que começa na semana que vem, 18 a 20 de maio, módulo 1, e depois tem o módulo 2 de 14 a 15 de julho. Então, esse é um evento da Juriscons, quem tiver interesse. Na semana que vem, o CAEC está promovendo o curso Bolsões Holopensênicos. Tem várias temáticas aqui. O Mater Pensene é a parasociologia, né, com as especialidades holopensenologia, paratecnologia e paraurbanologia. Então, estou destacando aqui o bolsão político da Revolução Francesa, que a professora Maria Eugênia da Luz vai comentar, mas tem várias outras temáticas aqui. O professor Marcelo também vai estar lá ajudando na condição de EPICOM. Queria convidar todos a adquirir o Léxico de Ortopensatas, o terceiro volume. Isso aqui é uma venda antecipada, a segunda edição, né, uma venda antecipada, para que a gente possa
conseguir imprimir, fazer, editar esse léxico, que não é fácil, não é barato. O preço é R$ 290, as vendas são na Epígrafe, aqui na livraria do CAEC, ou no shopcons.com.br. E se alguém quiser ajudar com um volume de dinheiro maior, procurar a Editares, por favor. Esse aqui vai incluir pensatas inéditas do professor Valdo, que ainda não foram publicadas, né? Depois que ele dessomou. O Instituto convida a todos para o CIP, que é o curso integrado de Projeciologia, de 20 de maio até 22 de julho, aos domingos, pela manhã, das 8 às 13h30. E também vai ter o CIP de segunda e quarta à noite, de 7h30 às 22h30. Esse da noite vai começar no dia 18 de junho até dia 22 de agosto. Maiores informações, 45 30 28 02 82. A CIP convida para o curso Aspectos Multidimensionais do Trabalho com a professora Neide Lázaro. Então, a importância do trabalho para a realização da programação existencial e a recomposição grupocármica vai ser no dia 26 de maio de 2018, de manhã e à tarde. Então, aqui vai ser na sala da ACIP. A Enciclosapiens convida para o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. Vai ser a 5ª edição nos dias 25 a 27 de maio. Lá eles usam a técnica das 3 cadeiras, que é uma técnica proposta pelo professor Valdo, né? Tem vários campos, o campo pangráfico, propriamente dito, o campo verbetográfico. Então, vale a pena, principalmente, quem está nesse holopensene da verbetografia. A IEC, junto com a Ula Memória, convidam para o curso Honoré de Balzac, do século XIX ao século XXI. Vai ser falado sobre os bastidores da obra Cristo Espera por Ti. Vai ter um talk show com a equipe técnica convidada e lançamento da edição Príncipes da História em Quadrinhos, As Senhas de Charlotte. Isso vai ser no dia 8 de junho de 2018, à noite. Deixa eu ver aqui onde é que vai ser. Provavelmente vai ser investimento lá no hotel. Isso vai ser no Hotel Mabu Interlúdio e continua sábado e domingo. Então, sexta, dia 8, a entrada franca, e sábado e domingo vai ter o curso. Reurbex e TENEPS, quer dizer, a IC TENEPS, junto com a Ectolab, convidam para esse curso, que vai falar sobre a Reurbex e a TENEPS, com os professores Flávio Amado, professor Hernande Leite, professora Isilda, professora Mariana Cabral. Então, vamos falar sobre o preparo para a TENEPS, TENEPS inicial, fase de manutenção, TENEPS avançada, TENEPSismo 24 horas e a Reurbex. E, finalmente, qualificação interassistencial, um curso aqui do CAEC, são 2 módulos, o primeiro módulo dia 30 de junho a 1º de julho desse ano, e o módulo 2, 11 e 12 de agosto. Essa é a segunda turma. O primeiro módulo é autopesquisa assistenciológica e o segundo módulo, práticas da inteligência interassistencial. Tem uma série de professores aqui, a Roberta Buchardet, a Sandra Tornieri, Ricardo Dias, a Nilce, os epicons Fernando Barbaresco e Flávio Buononato. Então, estão todos convidados. Vamos continuar aqui. Uma pergunta de Palmas, aqui do Paraná. Ele pergunta: uma obra literária não voltada à divulgação de conhecimentos de evolução pode ser considerada tarística se, em meio a uma história fictícia, apresentar situações que contribuam para a evolução consciencial do leitor? O que você acha? Peraí, como é que é a obra? Ela é... Muita hora nessa calma. Deve ser um romance, né? Uma obra fictícia, mas se no meio da obra tiver alguma situação que contribua para a evolução consciencial do leitor. Olha, assim, existem gradações, né, de contribuição para a evolução do leitor. Vamos colocar numa perspectiva conscienciométrica da obra. Pode de 0 a 100. Perfeito. Mas, sim, eu acho que pode ter alguma coisa, né? Assim, existem livros que são obviamente patológicos, né? Amplamente patológicos, e outros que são amplamente homeostáticos. Aí, nesse meio, entre os extremos, você tem as gradações. Tem que aí, ver, né? porque, vamos dizer, você pode ir direto ao assunto, que é o processo da TARES, quer dizer, sem tantos, né, processos do romance, processos de figuras de linguagem, adjetivos. Ou você pode, às vezes, passar uma mensagem de um modo um pouco mais rebuscado, elaborado, contando história. Então, dependendo do que contém, né, pode ter uma TARES, mas às vezes não precisaria daquilo para passar a mensagem. Muito difusa, né? Mas, assim, dentro da abordagem do verbete, de grafoassistenciologia,
eu acho que isso aí não se enquadra. Né? Seria muita exceção ou forçar muito a barra. Porque você, às vezes, pega um livro, sei lá, de 200 páginas, um romance, você vai espremer ali e vai conseguir tirar uma informação, duas e tal, e o tempo que a pessoa gastou para aquilo. E muitas vezes tendo que interpretar, né, para ver se é isso mesmo. Não fica exatamente, não fica tão preciso. Né? Dentro desse assunto, eu tenho um exemplo pessoal, que eu fiz um livro de poemas projeciológicos numa palestra do professor Valdo, e peguei endereços numa revista aí de pessoas que se interessavam pelo assunto projeção. E mandei diversos livros pelo correio, o livro era pequeno, saía barato. E qual não foi a minha surpresa quando eu recebi uma correspondência de uma moça de Salvador, né, que eu nunca vi na vida falar, que ela agradecendo ao envio do livro, porque ela concluiu que não estava sozinha e que serviu de ajuda para quem sabe lá, resolver algum problema que a afetava. Né? Simplesmente foi o caso de umas poesias prestar um pouco de ajuda. Acho que vale a pena ter um verbete do professor Walter, que é a escala dos autores, né? Conscienciológicos ou mentais somáticos, e ali ele dá justamente essa gradação, né? O processo mais taconístico até o processo Tatares. Quer falar? Não, eu queria contribuir um pouquinho com isso. Eu já cheguei a pensar que toda leitura era válida, né? Que tipo, tá lendo, tá bom. Né? Hoje eu já percebo que existe uma seleção que tu tem que fazer, né? E como você disse, às vezes não precisa tanto rodeio, volta, né? E pode contribuir melhor. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o mito, em mitologia, o mito da escrita ser para poucos, porque eu acho que isso é muito comum, né? A nossa cultura traz isso, que parece que para escrever tu tem que ter, no mínimo, graduação, tem que ser mestrado, doutorado. Então, isso é muito cultural e as pessoas, às vezes, se encolhem para escrever, né? Em termos de eu não tenho tanta cultura, né? Perfeito. Não, realmente, o processo cultural ele vai para esse lado, sim. E aí volta naquela questão do status do intelectualista, né? Que ele só pode escrever se ele for uma autoridade, né? Se ele for reconhecidamente um grande escritor e tudo mais. Mas dentro da abordagem da grafoassistência, não. Né? Cada consciência ela tem suas vivências, tem sua mundividência, né? Ou seja, seu modo de enxergar o mundo, de enxergar as relações. E esse modo ele é único. Né? Cada consciência ela é uma manifestação singular de cognição, né? De compreensão, de interpretação. E nós passamos por episódios, né, na intrafisicalidade sucessivos, né, de relações com outras consciências. Inclusive, esse é um dos grandes aspectos positivos da vida intrafísica, é que ela proporciona essa amplitude de convivência muito grande. Então, a gente convive as mais diversas situações, né, de interação no dia a dia com pessoas extremamente homeostáticas, sadias, ou extremamente patológicas. Você pode conversar com uma pessoa extremamente inteligente, bacana, assistencial, meia hora depois você pode estar tendo ali uma interação com uma pessoa altamente nosográfica. Né? Então, essa riqueza de convivências no dia a dia, ela permite que existam muitos temas de pesquisa. Né? E quando você traz isso aí para a Conscienciologia, que coloca mais uma série de questões a serem consideradas numa pesquisa, isso se amplia demais. Então, quero dizer que o que não falta é tema para escrever na Conscienciologia. Né? A própria enciclopédia é uma prova disso, porque a gente tem aí um verbete por dia e tem verbetes ainda, sabe-se lá até quando vai, quantas décadas ainda a enciclopédia vai cruzar aí à frente. Então, existe muita coisa para ser escrita. Quando você pega uma abordagem detalhista, né, circular, que é a proposta da ciência, Conscienciologia, os temas eles se multiplicam. Né? Cada vez que você aborda um tema, ele abre ali uma janela para 20, 30, dezenas de temas diferentes. Quantas vezes a gente não lê um verbete de alguém e no meio ali do verbete, uma palavra que você viu, de uma expressão, você fala assim, opa, dá para escrever sobre isso. Então, existe uma demanda infinda de temas de pesquisa. Dentro da abordagem da conscienciografia,
tem muita coisa que merece, que ainda vai ser abordada e que tem que ser abordada. Então, essa cultura de que só quem é autoridade no assunto, quem fez pós-graduação, que tem que escrever, isso aí vai por água abaixo. Porque, vamos voltar para aquele princípio, que eu acho que é um dos principais do verbete. O mais ciente, o que conhece um pouco mais em relação à evolução, ajuda quem conhece menos. A gente está tudo mais ou menos ali na mesma... Ninguém está muito para frente, não. A gente está tudo mais ou menos ali na mesma faixa. Só que são vieses de entendimento diferentes. Então, sempre vai ter demanda. Aquele assunto que você acha que não tem importância, não, já escreveram sobre isso. Se você pegar para escrever e começar a refletir em cima, você vai ter ideias novas. Você vai fazer associações de ideias novas com base nas suas vivências. E aquilo vai render um material novo e que tem a sua gradação de Verpom, né? Porque muita gente acha que Verpom é só aquela coisa, né, blockbuster, né, Verpom, aquela Verpom, mega Verpom revolucionária, e não é isso, tá? A escrita conscienciológica não é pautada só em mega construtos. É claro que o professor Valdo, na condição de pioneiro e de consciência exceção, eu diria consciência extrapolação, ele trouxe uma série de conceitos muito avançados, mas é que ele tinha todo um contexto específico com ele. A continuidade nossa vai ser pautada ali no auto-esforço, né? Na escrita, na circularidade, na abordagem exaustiva dos temas da Conscienciologia. Então, dentro do conceito de grafoassistenciologia, tem tema sobrando para todo mundo e os temas vão sempre se ampliar, porque a consciência evolui, as variáveis aumentam, né? As condições multidimensionais se tornam mais complexas. A própria consciência... a tendência da evolução é ela se manifestar de modo cada vez mais complexo. Complexo, o que significa? Com mais variáveis, com mais condições difíceis, mais condições que demandam um entendimento aprofundado para se manifestar. Então, sempre o tema de pesquisa da consciência sempre vai se ampliar. Ele nunca vai ser exaurido. E aqui a gente já teve desde criança, né, 9, 10, 11 anos, até pessoas que não tinham estudado nada, né? Que não tinham primeiro grau, segundo grau. Então, realmente é a prova de que ele não precisa de ter título, né? E só complementando, Pedro, eu acho que a verbetografia, ela ajuda muito nesse sentido. Às vezes a pessoa, ela chega no programa de verbetografia com um tema, né? Com uma definição, e depois de um tempo ela sai com a ideia redigida dentro da chapa. A chapa ajuda demais para isso, né? Para mim, o primeiro curso que eu fiz de Conscienciologia foi o Verbetografia, online. Tá? E eu nem morava aqui, né? A gente morava em São Carlos ainda. Então, existe um fomento ali no programa de Verbetografia muito grande para a pessoa desenvolver a ideia. Existe ali toda uma equipe intrafísica, uma equipe extrafísica que te ajuda demais naquilo. Então, eu sempre acho válido lembrar isso, porque... para mim funcionou muito bem, para mim foi eu diria que mérito, sorte, enfim. Mas ter começado pela verbetografia, para mim foi fundamental, porque eu já saí com a mão na massa, né? Já entrei com uma ideia ali e foi assim, acho que um ano e meio depois de eu conhecer a Conscienciologia, eu me inscrevi no verbetografia e um tempo depois já estava com o verbete pronto, né? Todo o apoio da equipe, né? Que fica ali semanalmente, dando suporte, né, lapidando ali a ideia bruta que você traz no começo. Então, isso aí auxilia demais a pessoa que pretende começar a escrever. Em Fatologia, página 7, final da 7ª linha. Poderia aprofundar o alinhamento ao fluxo cósmico através da cognição evolutiva? Sim, o que a gente chama de fluxo cósmico, né, um conceito bem abrangente, né, de certa forma até um pouco abstrato, mas é você caminhar no sentido da evolução, você remar junto com a favor do processo. Junto da maré da evolução, você não nadar contra. Então, como é que você faz isso? Com a vivência prática de princípios evolutivos, né? Então, por isso a gente fala do alinhamento. A questão da cosmoética, quando a gente fala que aquela outra questão, a cosmoética enquanto ponto de convergência, é bem isso. O processo evolutivo caminha para a questão da cosmoética. Então, se a pessoa começa a vivenciar princípios evolutivos, e aí a grafoassistência entra, porque ela é um agente divulgador dos princípios evolutivos,
a pessoa começa a caminhar junto, então as coisas começam a dar mais certo. Sintomas de que a pessoa está andando no fluxo cósmico. Os incidentes ou acidentes de percurso começam a ser menores, a diminuir ou desaparecer. Os contrafluxos, né, aqueles pesados, contrafluxo sempre tem, mas aqueles mais consistentes também começam a não ocorrer. Você começa a ter sincronicidades positivas, sincronicidades que te ajudam a compreender seus temas de pesquisa. Você começa a ter sincronicidades de coisas que te ajudam no dia a dia. Por exemplo, você quer falar com uma pessoa, a pessoa te liga. Você precisa fazer um serviço na casa ali, você está super corrido porque você precisa ter um horário de escrita ali. Vem uma pessoa, o jardineiro está passando aqui do lado, pode fazer isso aí para você. Então, as coisas começam a dar certo. Vamos usar um termo mais usual. Quando você começa a se dedicar a auxiliar as pessoas a entrar nesse fluxo cósmico através das vivências mais sadias, né? Para a fatologia, final da quinta linha. Quais técnicas usa para otimizar a paraconexão com a Equipex? Eu acho que a própria a escrita, né, a grafoassistência em si, ela predispõe a pessoa a se conectar com a Equipex. O trabalho mental somático, né, o trabalho o holopensene da escrita, o holopensene da leitura sadia, né, que desenvolve, vamos dizer, que gera, que a pessoa tem contato ali com as teorias, mas que ela busca dali para frente vivenciar. Eu acho que todo esse processo que envolve a escrita e a leitura acabam criando um holopensene propício para que a pessoa tenha uma maior conexão com a Equipex. Durante os processos de escrita, isso aí eu acho que fica mais óbvio, né, fica mais explícito para a pessoa, né. Tenho facilidade de escrita e já utilizei muito para conquistar consciências femininas. Hoje escrevo na área tarística. Poderia comentar? Como é que é a parte da feminina? Ele usava a escrita para conquistar as moças. Ah, tá. E hoje ele escreve na área tarística. Pô, que bom, baita avanço, né? Ele estava restringido a metade do público só, né? Então, agora ele passou. Interesses egóicos, agora está com interesses mais. Né? Metade egóico, agora já foi para 100%, né? Porque acabou com essa restrição aí do público feminino, né? Não, isso aí, acho que está ótimo, né? Acho que é isso aí, qualificando, ver a intenção, né, que havia antes, que há hoje, ver se evolui cada vez mais para livros e obras mais expressivas, né? A dose, vamos dizer, de tares aumentando, né? Aqui em Fatologia, página 6, última linha. Poderia aprofundar o item a horizontalização do conhecimento libertário? A grafoassistência, ela não tem... não pode ter muros, ela não tem muros. A essência dela é ser distributiva, né? Ser disponibilizada, né? Não ter aquele caráter que é o que eu coloco na sequência, descarte de ranços esotéricos e ocultistas. Você tinha abordagens, aí eu falei isso porque eu tive uma passagem nessa questão esotérica, até trouxe isso no verbete. Tinha muito disso, né? De que tal assunto não pode ser falado, né? Tal assunto só para os iniciados, né? Para os poucos. E a grafoassistência não, a grafoassistência acaba com isso, ela disponibiliza tudo que for evolutivo, tudo que tiver passado pelo crivo paracientífico, né, que for um conceito já discutido, faz sentido, é sadio, então ele deve ser publicado, deve ser distribuído, deve ser dividido, né. Eu acho que a própria tertúlia é uma prova disso, porque aqui os temas, além de serem disponibilizados, eles ainda vêm aqui para serem discutidos, né? Então a pessoa pode vir perguntar. Eu acho que isso aí horizontaliza no sentido de não ter elites, não, isso aqui é só para esse público aqui, não, isso aqui para aquele não, você não está preparado para isso. Não, aqui toda informação é disponibilizada para quem tiver abertismo, né, para ler e assimilar, entender, questionar. Em Fatologia, página 6, final da terceira linha. Favor abordar a generalização parapedagógica das autossuperações. No processo de escrita, isso acontece muito. Você tem as suas reciclagens, né? Você se esforça, você corre atrás aí de ser uma consciência mais evoluída, mas você não traz isso. Geralmente, assim, também tem o recurso de fazer relatos, mas geralmente você, na parte científica, você tenta extrair das suas autoexperiências
os conceitos, né? As realidades, as teorias, as relações, as leis, as interações, princípios, enfim. E para quê? Para que isso tenha um caráter mais genérico, para que isso se encaixe em mais, no universo de mais consciências, né? Você traz uma vivência pessoal, né, individualíssima sua, mas na abordagem paracientífica você amplia essa questão, generaliza para que ela seja mais existencial para o maior número de pessoas. Claro, o fato de você ter vivenciado isso faz toda a diferença, né? Porque você tem o exemplo, você tem a verbação, você tem a energia de ter vivenciado aquilo, né? E isso te permite escrever com mais detalhe, te permite aprofundar mais o tema, né? Você tem mais autoridade para falar de um tema quando você já vivenciou isso. Mas o processo é esse: quando você vai pelo lado científico, você tem seus experimentos, suas vivências, mas você faz aí um fluxo de trazer isso para uma abordagem técnica mais generalista. Em fatologia, também, na quinta linha, o item, o exercício incipiente da policarmalidade. Extrapolando esse item, de que modo você vislumbra o exercício não incipiente da policarmalidade? O exercício amplo da policarmalidade? Eu acho que é quando a consciência ela já suplantou aí questões egocármicas, já ficou bem para trás, né, as preocupações com ela mesma, e também já deixou para trás as questões grupais, né, quando a assistência dela já não é mais voltada para recomposições, né, ela já não está mais rompendo os grilhões da interprisão. Ela já está se adiantando, né, entre a assistência, né? Ela está direcionando os esforços para uma coisa muito mais além do que o grupo próximo. Mas é um conceito bem avançado, né? Eu me mantenho no incipiente ainda. Sim. Ela já não espera retorno, né? Ela faz aquilo para que possa ajudar qualquer pessoa e não só aquelas que ela conheça, por exemplo, ou que façam parte do próprio grupo, né? Ela já está no fluxo cósmico de uma forma mais direta, né? Como uma mini peça. Parafatologia, página 7, quarta linha. O item, a parametabolização do neoconstructo pelo intermissivista. Como a própria consciência intermissivista pode reconhecer a finalização dessa parametabolização? Quais são os efeitos, consequências ou sintomas disso? Eu acho que é quando realmente aquela ideia ela tem uma reverberação muito grande, né, dentro da consciência. Muitas vezes a gente escuta um termo, às vezes um neologismo, né, que até aquele exemplo que eu falei de grafo proex, aquilo bate na pessoa, né, no universo dela e dá todo um tranco. É como se ela já viu aquilo, como se ela tivesse tido contato com aquilo. Então ocorre meio que um déjà vu, né, déjà vu velado, vamos dizer assim. Aquilo reverbera, aquilo cria um impacto nela e imediatamente já começa a criar ali uma neoideia, ela já começa a reperspectivar algumas coisas que ela pensava, a rever uns pontos de vista. Eu acho que essa metabolização é quando o efeito da ideia, o efeito do neoconstructo começa a trazer uma revisão de conceitos, uma revisão de valores. Eu acho que é nesse sentido, quando o efeito é um pouco mais óbvio para ela, né? Já vai um pouco para a prática, né, de algum modo. Parafatologia, página 7, última linha. Favor exemplificar a paramatematicidade íncita aos processos holocármicos. Esse é um tema que eu gosto, da questão da matematicidade dentro da Consciologia. Eu vejo que a questão holocármica, ou egocármica, grupo kármica, enfim, elas são muito precisas. A gente não sabe exatamente como isso funciona, né? Não seria como uma fórmula matemática, mas ela é muito precisa, né? Por quê? Porque se ela não for muito precisa, toda a teoria de causa e efeito vai por água abaixo, né? Então, se a pessoa tem uma interprisão com um grupo, ela vai ter que recompor essa interprisão. E existe um quantum, vamos dizer assim, em relação a essa condição de recomposição, né? Que não tem como você burlar. Se você prejudicou um grupo de... Vou tentar trazer assim, uma coisa um pouco mais numérica. Se você prejudicou muito um grupo de 1000 consciências, se era um líder religioso, fanático, enfim, em alguma vida passada, não vai ser ajudando uma consciência daquele grupo que você vai conseguir recompor essa interprisão.
você vai ter que trabalhar com essas 1000 consciências, ou mais, porque talvez isso aí tenha, essas 1000 consciências tenham passado para frente alguma coisa, enfim. Existe aí um processo... Ver os descendentes das 1000, né? Se fossem 1000 mães, tem um agravante, e aí vai. As consciências envolvidas. Então, existe aí, dentro da teoria do holokarma, uma precisão matemática, que a gente não compreende, mas ela existe. E por que eu coloquei isso no verbete? Porque a grafoassistência, pelo fato dela ser mais ampla, né, dela ser mais abrangente, ela contabiliza muito positivamente nesse cálculo. Olha só, a questão do léxico do léxico do professor Valdo. Ele já dessomou, o autor já dessomou. O léxico vai vir com mais pensatas ainda, que vão gerar neo-ideias nos leitores, que vão desencadear reciclagens, que vão reverberar no grupo, que vão reverberar nas consciências que acompanham esse grupo de leitores. Né? Então, olha um exemplo de como a grafoassistência vai longe e participa do processo kármico, independente da pessoa até estar presente. E aí vale a pena a gente, de algum modo, apostar em várias formas de recomposição, né? Na escrita, no voluntariado, na profissão, né? Em casa, porque aí você vai estar, de algum modo, atendendo, eventualmente, essas pessoas, né? Que a gente não tem lucidez quem são, eventualmente, ou da onde, né, nós erramos no passado, então vale a pena, às vezes, fazer uma frente ampla assistencial. Sim, sim. E uma coisa que eu também vejo que é nesse sentido, abordar vários temas de pesquisa. Eu acho que, pelo menos eu vejo isso para mim muito interessante. Eu acho que todo mundo, em algum momento, vai encontrar ali um veio principal de pesquisa, né? Isso aí faz parte, a especialização, né, da consciência. Mas sempre que possível também trabalhar com alguns temas, né? Ou dentro da linha principal, mas trabalhar ali com os temas laterais abrangentes, porque quanto mais temas a pessoa pesquisa e publica e trabalha, ela assiste bolsões, né, mais distintos, né? Mas a questão da grafoassistência é trazer conceitos evolutivos justamente para isso, para ela aplicar em todas as áreas de manifestação da vida dela, né? Trabalho, na família, enfim. E o escrito é bom porque ele se compromete, né? Está escrito ali, fica um pouco mais palpável para ele. Né? Sinergismologia, página 7, última linha. Por favor, expandir o sinergismo evolutividade, apreensibilidade. Eu acho que passa pelo processo que a gente comentou da complexificação da consciência. Quanto mais evoluída a consciência, mais ela compreende, mais ela entende, mais o nível de assimilação de conceitos, né, evolutivos ela tem. Né? Então, eu acho que são dois pontos que se potencializam. Quanto mais a pessoa aprende, quanto mais ela tem contato com ideias, mais ela evolui. Né? E quanto mais ela evolui, mais ela fica predisposta a aprender. Eu acho que é a questão de interligar a evolução com o conhecimento. Acho que isso aí é um dos pilares da grafoassistência. Em Códigologias, página 7, segunda linha, como ocorre o fomento parapedagógico aos códigos grupais de cosmoética? O ideal dos códigos grupais, né, e dos pessoais também, né, dos códigos de cosmoética, é que eles sejam pautados em ideias avançadas, que eles sejam pautados em verdades relativas de ponta. Então, aí entra a grafoassistência, porque o material disponibilizado, né, pelos escritores cosmoéticos, ele traz, né, ideias novas, né, esses livros trazem conceitos avançados que os grupos podem, devem, né, se valer disso para montar, para auxiliar na montagem dos seus códigos grupais de convivência. Né? Tecnologia, página 7, primeira linha. Como aplicar a técnica de atuar no teto da autocompetência evolutiva? Verbaciologia. Eu acho que isso, para quem busca ser um assistente através da escrita, isso já está na pessoa. Né? Ela o tempo todo busca promover suas autorreciclagens, né, o tempo todo. Isso é um esforço constante que todo mundo faz. Mas ela sempre mantém um viés também, aquele olhar de escritor, né? Como que eu consegui superar aí uma dificuldade, tive aí um contratempo hoje, mas me saí super bem, né? Como que eu trago isso, mas como é que eu divido isso com o grupo, né? Como é que eu compartilho essa experiência que foi importante para mim, para que ela sirva de exemplo para outras pessoas também. Eu acho que a técnica de atuar no teto
sempre pensar grande, sempre pensar que você tem capacidade de ampliar seu teto, né? Sempre trabalhar no máximo, porque acima do seu teto atual sempre vai ter mais um teto, né? A tendência da evolução é sempre você jogar seus limites de atuação, seus limites de cosmoética, todos os seus limites para cima, né? Legal. Tecnologia, página 7, segunda linha. Favor listar algumas técnicas paradiplomáticas aplicadas à escrita. É sempre pensar que o que você escreve hoje vai continuar escrito durante muito tempo, né? Então, às vezes, na ânsia, né, de ser uma pessoa tarística, a gente acaba descendo aí com o TACAP, né, em algumas coisas que a gente já superou. Eu vejo que isso é muito comum. Às vezes a pessoa teve uma reciclagem numa área específica, ela, lógico, vê que aquilo lá tem um lado negativo, ela vivenciava aquilo, mas já passou. Aí o que ela faz? Ela vai lá e senta a lenha naquele assunto, né? E não é o ideal isso aí, porque tem gente que ainda vivencia aquele paradigma, né? Existem N pontos de vista, cada consciência está no seu nível pessoal de evolução. Então, é conseguir escrever pensando que nem todo mundo está no mesmo lugar que você, com o seu mesmo ponto de vista. Seu né? momento. Né? Uma coisa que... eu tenho uma pesquisa pessoal de uma personalidade aí, que eu não sei qual exatamente que é a relação, mas existe alguma relação. E num livro dele, num importante livro dele, que tem um caráter historiográfico, existia uma grande evocação, assim, ele falava muito mal de um país específico, né, no caso da Espanha. E lendo isso daí hoje em dia, eu vejo que, olha o efeito disso, né? Quantas pessoas que leram aquele livro viram, né? Ele coloca uma argumentação contra o país, a pessoa vai pensionizar contra o país. Então, olha o efeito negativo disso. Lógico, ele era um contexto nosográfico, sem dúvida, né? Era um contexto nosográfico de atuação do país, né? No caso da ocupação das Américas e tudo mais. Mas, olha só, faltou diplomacia naquela ocasião. Porque, ao falar mal de um país específico, a obra virou um sucesso na época, várias pessoas leram, várias pessoas pensionizaram em conjunto mal daquele país. Não houve paradiplomacia nesse processo. Né? E aí, pelo contrário, gera... Entendi. Mas não foi uma crítica que ele fez? Foi a forma como ele fez a crítica? Você acha que foi exagerado? A forma é bem dura, as palavras bem duras, né? Não foi uma crítica diplomática. A crítica não foi pode uma ser impactoterapia, você acha? Ou... Não. Lendo, eu diria que não. Que é difícil saber, às vezes. Não, os termos são bem fortes, né? Acho que tá bom. Passou um pouquinho do ponto da impactoterapia. Tá bom. Você quer falar? Marcelo, parabéns, muito bom o tema e as suas explicações são ótimas. Eu queria que você falasse para a gente da primeira exemplologia que você põe da grafoassistenciologia elementar. Você fala dos efeitos esclarecedores junto ao grupo intrafísico próximo. Você teria casuística para dividir com a gente? Sim. A ideia do grafoassistenciologia elementar foi um exemplo pessoal. Já o superior, não, né? Que o superior já é um pouquinho mais para frente. Mas o que aconteceu? Uma vez eu vim aqui numa tertúlia, defendi um verbete, foi lá um dos primeiros verbetes, né? No comecinho eu tinha ficado nervoso na tertúlia e saí e falei assim, acho que eu não fui tão bem na apresentação hoje, né? Tudo bem, né? Vamos tocando. No dia seguinte uma pessoa veio e falou assim, nossa, você trouxe você falou um negócio ontem no verbete, né? XXX. Aquilo, para mim, caiu que nem uma luva, né? Eu sou psicólogo, mas nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Fez um baita elogio de uma coisa que eu tinha colocado na escrita. Né? Então, nesse dia eu vi, falei, nossa, gerou um efeito esclarecedor que eu nem imaginava, né? Numa pessoa próxima. Né? E aquilo foi muito motivador. Falei, então, se ela veio falar, pode ser que tenha gerado outros efeitos, né? Em outras pessoas, né? E tudo mais. Então, na verdade, quando eu coloquei esse exemplo, foi com base nessa experiência. Efeitologia, página 7, segunda linha. Quais são suas vivências pessoais sobre os efeitos holossomáticos da leitura pró-evolutiva? A gente vê os efeitos positivos da leitura realmente no holossoma, porque pega aquele dia que você voltou do trabalho, teve uma série de contratempos, não está bem holossomaticamente. Você está assim, até com aquela cefaleia, aquele princípio de dor de cabeça, energeticamente você vê que não está bem, parte emocional, enfim, você está ali
descompensado holossomaticamente. E ao sentar ali para pegar um livro, né, um tratado, um verbete, né, alguma coisa de Conscienciologia, ou até uma outra leitura sadia também, é um momento que você se realinha, você promove um processo de autodesassédio, você fica muito focado naquele tema, né? Você trabalha a parte mental principalmente, né? E a reverberação da parte mental acaba ocorrendo com os outros veículos também. Eu acho que o processo de leitura tem esse caráter de consciência terápica, né? Que nem a gente conversou anteriormente. E esse efeito pode sim se reverberar em todos os veículos. No veículo mental, né, em primeiro plano, mas também no energético, no psicossomático e até no físico, né? Muitas vezes a gente está ali com um mal-estar físico que é decorrente de uma questão energética e ao trabalhar ali, né, se recolher, fazer aquela introspecção sadia da leitura, você começa a relaxar, destrava a musculatura, tal, e tem um efeito generalizado, né? Em efeitologia também, na penúltima linha, a favor explicar o efeito ricochete multidimensional da Grafo-Tales. É aquela questão da pessoa, em primeiro lugar, se autoesclarecer numa leitura, né? Compreender o conceito, refletir sobre aquilo, né? Buscar vivenciar a parte prática daquilo, né? Mudar alguma ideia dela ali para melhor, né? No caso. E todas as decorrências, todos os efeitos que isso gera no grupo, né? Por exemplo, a pessoa leu uma coisa sobre reciclagem, né? Uma pessoa escreveu um texto, um artigo sobre reciclagem, com baita de um autoexemplo de como ela superou alguma coisa, e essa pessoa falou: poxa, isso aqui se encaixa no meu momento evolutivo, né? E se uma pessoa conseguiu, é sempre motivante ver alguém que conseguiu uma autossuperação. A pessoa começa a se esforçar naquilo, começa a colocar energia naquilo. Então, aquilo tem um efeito ricochete, porque o entorno das pessoas ali dela começa a sentir. Se é um processo, por exemplo, de nervosismo, a pessoa sempre fica nervosa quando acontece algum contratempo. Ela lê alguma coisa a respeito, a revista Consciencioterapia eu acho muito rica nisso, e começa a buscar superar aquela questão, as pessoas em volta vão perceber que aquela consciência está mais calma, né? Aquilo vai ficar óbvio nas energias dela, na psicosfera dela, as consciências próximas também vão sentir aquilo, ela vai ficar mais predisposta a ter boas companhias extrafísicas, né? Vai se predispor a ter mais amparo extrafísico. Então, a ideia que era só uma linha, né? Que era só uma página escrita no artigo, vai para o universo consciencial dela, reverbera nas atitudes dela, reverbera no holossoma dela, e aquilo começa a mudar o ambiente, né? Toda mudança de holopensene começa na mudança do autopensene. E aí que a grafoassistência entra, né? Pontualmente. Quais são suas sugestões para quem quer revisar verbetes, principalmente quanto ao conteúdo? Quais os critérios você utiliza durante esse tipo de revisão? Revisão de conteúdo? Olha, uma coisa que ajuda muito na revisão... Eu sou revisor novato na School Sapiens, tá? Se alguém aí quiser complementar, mas o que eu acho que ajuda muito é ler bastante verbete, né? A School Sapiens auxilia muito nisso, né? Recentemente passei por um treinamento aí de revisor consolidador, mas é uma coisa que vem com a prática mesmo, tá? Pelo esforço do revisor em leituras e em revisões. Às vezes você aprende com a revisão da revisão, né? Você revisa aquilo, vai para as próximas etapas da revisão, volta com anotações. Então, o que eu faço? Eu tenho uma planilha no Excel que sempre que eu recebo uma revisão do pente fino, né, que, ou seja, são os erros, omissões, né, acertos que o revisor deixou passar, eu anoto nessa tabela. Então, eu vou fazendo ali um arquivo de coisas que não são tão óbvias, né, que já entra no detalhismo da revisão, né, que é uma coisa que só a vivência que vai trazer. É bom ver a coerência, às vezes, do próprio verbete, né, com o tema, o conteúdo, se ele está, de algum modo, abordando aquele assunto minimamente bem, seja em que sessão for, e também a coerência da obra como um todo, né, porque às vezes existem abordagens muito parecidas ou abordagens que às vezes estão muito fora do contexto da enciclopédia, modo de abordar mesmo, né, a ideia. Uma coisa que às vezes acontece, né, que é comum, a pessoa, o verbetógrafo faz um recorte do tema, né,
mas às vezes acaba saindo um pouquinho pela lateral, sabe? O verbete fala sobre alguma coisa cosmoética, alguma realidade pelo viés da cosmoética. Às vezes acaba falando muito da cosmoética. Né? Então, uma coisa que a gente precisa ficar atento também é se consegue manter. Lógico, tem os lateropensenes, né? Mas tentar manter sempre o veio. E tem algumas técnicas mais específicas, né? De você ler a frase enfática, ler o exemplo e ler a definição. Estão alinhados os três, né? Você começa com uma coisa mais geral e depois você começa a entrar no específico, mas são coisas bem específicas da revisão. Não, eu acho que a ideia de ser revisor ou consolidador de verbetes exige, antes de tudo, muito conhecimento teórico prático da conscienciologia. Sim. E depois anos e anos de experiência, escrita de vários verbetes, leituras e também conhecimento geral. Tudo isso ajuda, né? E não é coisa de um dia, de um mês, de um ano. São anos de prática, experiência, como eu disse. E muitas vezes chegam verbetes temáticos, né? Com tema, que nem o Ricardo falou, um tema da SOCIM, por exemplo. Isso é muito interessante para o revisor, porque daí ele vai atrás, ele começa a pesquisar aquilo, né? Inclusive, o verbete de ontem foi o primeiro verbete que eu revisei, colaboração premiada, que era um tema de política, né? Então, eu tive que fazer minhas pesquisas sobre política, sobre tudo isso. Foi muito, muito rico. Foi um processo de revisão que o revisor acaba aprendendo muito. Né? Isso é interessante. Fica com a cosmovisão, com o tempo, né, dos assuntos. Em binomiologia, página 8, final da segunda linha, o binômio especialização e generalização. Na redação de textos conscienciológicos, é melhor aplicar a especialização, a generalização ou ambos no mesmo texto? Ambos, né? Ambos. Eu acho que sempre ambos. Lógico, você pode ter um tema central ali, né? Uma especialidade, por exemplo. A especialidade desse verbete é policarmologia. Mas você faz as suas ampliações. É justamente aí que entra a riqueza do texto. Você fazer associações que criem, que gerem neossinapses em quem está lendo. A associação ideativa, ela é fundamental na obra escrita, né? Na assistência escrita. O que eu acho interessante é que é difícil na conscienciologia uma especialização, uma especialidade. Você veja aqui o título, que é uma palavra, já são duas especialidades, que é a grafia, né, e o processo assistencial, e a terceira é a policarmo. Então, só isso aí já expandiu tudo na cabeça. Então, é interessante porque força a pessoa a ficar nessa nova especialidade, vamos supor que é a grafoassistenciologia, e dali então ela já vem grande e ela já expande mais ainda. Isso é bem bacana. E a conscienciologia também tem a condição da tudologia, né? Então, realmente, não tem como você pegar... Isso, às vezes, acontece na academia, né? Da pessoa pegar uma coisa e virar um super especialista naquilo pontualmente ali, né? Uma coisa pequena. Ela sabe tudo sobre a coisa pequena. Mas uma abordagem da conscienciologia, isso não tem como, né? Tende a ser atacadista sempre. Interaciologia, página 8, final da primeira linha. Quais são as interações mentais somáticas? No processo da assistência através da escrita, existem várias interações. Existe, por exemplo, a interação do escritor com a equipe extrafísica no momento da escrita. Existe a interação do leitor com as consciências, consciex, no caso, que forem afeitas ao tema. Existe a interação entre o escritor e o leitor, que daí entra no conceito de colheita intermissiva, né? Sim. Então, existem N interações mentais somáticas. E eu coloquei só a mental somática, porque eu acho que é a que prevalece, né? Claro, toda interação ela é pensênica, né, entre consciências. Também envolve energia, também envolve emoções. Mas, no caso das interações de base da interassistência pela escrita, eu vejo que elas são predominantemente mentais somáticas, né? Sim. Tem a interação entre os próprios escritores, né, que você comentou, como se fosse um colégio invisível mesmo. Então, vamos supor, você citou o César também gosta dessa área, né, tem outros verbetes, tem outras pessoas, isso começa a formar uma interação intelectual, né? Elencologia, página 8, segunda linha. O item, as consciências taristicamente assistíveis. Como a consciência intermissivista pode perceber no dia a dia quais consciências são taristicamente assistíveis pela comunicação verbal informal?
Tem que ter um jogo de cintura bem grande, né? Porque eu acho assim, é difícil você acertar conhecendo muito pouco a pessoa. Acho que isso, por exemplo, eu comecei num trabalho novo há 2 semanas. Então você ainda conhece muito pouco das pessoas ali, né? Então ainda eu não arrisco nada muito ali, né? Sair jogando geral, aberto ali, né? A pessoa tem que dar alguma abertura ou perguntar. Ou ela sabe, às vezes, que você é da Conscienciologia e vem e faz uma pergunta, ou ela vê que tem alguma coisa diferente com você e começa aí, sim, a aprofundar algum bate-papo, né? Mas eu concordo, é muito difícil você de cara já saber, enfim. E também o nível dessa assistência tarística também varia, né, ao infinito. E não pode ser intrusivo também, né, Pedro? É o que você falou, se a pessoa te questiona, te dá uma abertura, aí ela deu a deixa, tá? Aí você vai aos poucos, né? Vai até onde você consegue, né? Se ela não é da Conscienciologia, dosa ali o vocabulário, né? Usa ali os eufemismos, né? Os sinônimos ali mais acessíveis para a pessoa, né? E vai ver até onde dá. Mas que nem a gente falou, a pactoterapia exige muita cautela, acho que é uma coisa avançadíssima, né? Para você, especialmente quando é verbal. Né? Porque ali uma palavra mal colocada ali, um momento que você atravessou ali a linha pode ter um efeito muito mais negativo do que positivo, exigir ali uma retratação, aí por fim você perde o ponto. Perde o ponto, perde o foco, né? Às vezes a pessoa se fecha e você não consegue fazer mais nada. Na argumentologia, por favor, na página 9, ele pede para você aprofundar os parágrafos paradigmologia e parapesquisologia. Seria bom ler, né? Tá. Paradigmologia. Dentro dos limites paracientíficos vislumbrados pelo paradigma consciencial, né, o nono base 2018, a capacidade de discernir configura o processo autônomo de automanifestação mais próximo da realidade última, ou essência da própria consciência. A ideia que eu trago aqui é que a manifestação mental somática ela é a mais próxima do que efetivamente uma consciência é, dentro do que a gente conhece hoje, na Conscienciologia. Não é o corpo físico, não é o corpo energético, não é o corpo emocional. A capacidade de pensar, a capacidade de julgar, de discernir, de definir, de tomar decisões, definir prioridades, pelo que a gente entende, é o que existe de mais próximo do que efetivamente nós somos enquanto consciência. Uma coisa bem ainda, que a gente tem muito chão pela frente em relação a isso. Mas por que eu trouxe essa abordagem na argumentologia? Porque a interassistência tarística, ela é voltada para a parte metassomática, principalmente a parte metassomática, porque ela trabalha com as ideias da pessoa. Então, é por isso que ela é eficaz, é por isso que tanto se bate na tecla da tarefa de esclarecimento na Conscienciologia. Porque ela funciona, ela vai direto no ponto nevrálgico da consciência, que é o mais longe que a gente consegue entender em relação à manifestação dela. Vai mais na essência da pessoa quando você trabalha com a ideia dela. Porque da ideia vem todo o modo como ela entende o mundo, como ela toma suas decisões, como ela atribui valores, como ela atribui julgamentos no sentido positivo, de discernir entre A e B. Então, é por isso que a assistência tarística ela é mais efetiva, né? Ela é mais definitiva, ela é mais duradoura para a consciência. E Parapesquisologia? Parapesquisologia. Pela paracogniciologia, são evolutivamente relevantes estudos e pesquisas capazes de ampliar o entendimento dos mecanismos multidimensionais e holocármicos da interassistência cognitiva, que é o que a gente estava falando, em todos os formatos, ao exemplo da Grafo-Tales. Ideias avançadas libertam. E aí eu quis trazer a questão da liberdade, né, que eu busquei colocar ela de pano de fundo dentro do verbete, porque as ideias avançadas, né, a assistência mental somática, ela tem esse caráter de fazer a pessoa pensar por conta, né, de permitir que a pessoa tenha um ganho de autonomia, né, nas manifestações dela. A liberdade está muito ligada com a tarefa de esclarecimento. Então, e assim, no parágrafo eu tentei meio que argumentar por que é relevante você fazer pesquisa nessa área. Compreender também, escrever, claro, mão na massa, vamos colocar no papel as ideias,
Mas também é importante você entender por que é importante, né? Você ser um escritor, participar dos processos de escrita, dividir seus frutos tarísticos com o grupo, né? Acho que isso motiva. A partir do momento que você entende como é sadio, como é homeostático o processo de escrita, isso trabalha a sua vontade, né? Que é uma coisa também que está lá na essência da consciência. Então, você se automotiva e o efeito disso é que você vai buscar melhorar, vai buscar escrever mais, vai buscar se superar para poder trazer novas ideias, novos produtos tarísticos, né, para o grupo. Legal. A personalidade que você estuda deixou escrito predominantemente em que área? Oi? A personalidade que você estuda do passado deixou escritos em que área predominantemente? Política / sociologia. Política e sociologia? É. Como é que você chegou nela? Não precisa falar quem é, mas como é que você... Eu trouxe no verbete que era o Crescendo Iluminista Conscienciólogo. Foi num experimento no laboratório de TENEPS. Legal. Eu vim para cá em 2015 e naquela ocasião eu defendi 2 verbetes. Aí eu só ia embora no dia seguinte, tinha uma tarde livre e fui fazer o laboratório da TENEPS. E ali, descoincidido, me veio um nome. E eu não sabia quem que era essa consciência, né? Sou engenheiro, fiz colégio técnico de edificações, então história, apesar de gostar, não era muito. Interessante, né? Como é que uma coisa... E aí fiquei com aquilo na cabeça, com o nome na cabeça, né? Acabou o experimento, anotei e fui no Google ver quem era. Caí na Wikipédia, começou na Wikipédia e vi quem era a personalidade. E ali comecei a fazer uma pesquisa. E aí tem realmente afinidade? Olha, tem. Tem, viu, Pedro? Ó, fala só uma mais óbvia. Mesmo nome de mãe, mesmo nome de irmã, e não temos irmãos. Então, assim, essa é uma mais óbvia, assim, né? Mas outras, assim, bem consistentes. Pedro, posso fazer uma pergunta para ele? Tá, deixa só eu cheguei um pouco atrasada e, assim, desculpa que a maioria aqui já me conhece. Eu estou encantada com a sua performance pesquisística e de escritor. Eu não sei, não vi a questão da mini biografia que ele colocou. Já fez quantos verbetes? Eu já vi você pela segunda vez que você esteve na Unescom, né? Chegou lá assim. E, assim, não quero que você leve isso para te ajudar na sua evolução, e não para a caída, né? Mas você, me parece que já veio pronto, né? Como intermissivista. Mas ele está ralando também, está fazendo o trabalho dele, está voluntariando, está escrevendo. Não, mas muita coisa que a gente percebe não é só do estudo aqui intrafísico, não. Sim, porque sim, tem a bagagem dele. Eu posso dizer isso, que eu estudei muito intrafisicamente, mas não tenho conhecimento assim que você tem com essa facilidade de fazer esse permeio com a Conscienciologia, com essa facilidade que você faz. Entendeu? Dá para perceber muito. Você tem bastante recordações do seu curso intermissivo? Lúcidas, não. Não? Não, mas coloco como então, hipótese. Procura pesquisar, porque você traz muito na sua fala que, sabe, não é só o estudo das coisas do intrafísico, é muita coisa da sua intraconsciencialidade, que você, não é, Pedro? Que ele coloca no discurso. Isso é o engajamento, a mudança, eu acho que é um marco. Então, muito importante. Continua assim, você vai ser muito importante. Que você já tem um livro escrito? Olha, a gente está escrevendo em grupo, né? Um livro. Assim, vai ser muito importante para os seus colegas na sua faixa etária, esse tipo de escrita de facilidade que você faz, a tratora de verpões e tudo isso. Qual é o seu nome? Rosa Maria Ramalho. Rosa. Vou contar como aconteceu aquele dia da oficina, né? Sim. Lá da Unescom, porque foi uma sincronicidade muito grande e tem a ver até com o fluxo cósmico das sincronicidades entre os escritores. Era uma sexta-feira, última sexta-feira agora. Não, foi na semana passada, né? Semana passada, sexta-feira passada. E falei, vamos fazer uma atividade lá no CAEC, né? Vamos. Então, marquei o laboratório de consciência grafologia.
peguei a chave, no que eu fui no laboratório, a luz apagada, né, já era 7 da noite, fui abrir, o pessoal já veio e fechou a porta, não, está tendo atividade. Eu falei, não, tudo bem, né, então, não sabia, né. Ah, que a gente esqueceu de ligar a luz, esquecemos de trancar a porta. Aí eu fui indo embora, falei, tudo bem, depois eu vou no laboratório. Aí a Sandra abriu, a Sandra Tornieri, falou, não, está tendo uma oficina, você quer participar? Lógico que eu quero, né. Mas assim, super sincrônico, porque... E a luz não estava acesa do laboratório, porque se estivesse acesa, obviamente que eu não ia nem tentar entrar. A gente atrasou até um pouquinho da parte energética, né, para te receber. Quer dizer, você estava sendo esperado. Estava sendo esperado. Eu estava indo embora já, com a malinha azul bem ali. Que chamaram, né? Senão ia ser... Aí abriram a porta e disse, não, quer participar? Não, lógico. Que legal, que legal. Mas eu queria te convidar, quando você achar que é o caso, ir lá na Consecutivo, só apresentar a sua pesquisa lá, seja no colóquio, ou seja mais interno, que para a gente ajuda a ver essas sincronicidades, como é que a coisa acontece, né, no processo do passado, e você também tem um feedback para ver como é que pode melhorar a pesquisa, enfim. As portas estão abertas. Vou sim. Assim que eu conseguir montar nossa rotina aí, porque a hora que você muda para cá, abre uma série de... Né, o cardápio, né, maxi-plexológico é ampliado. Mas é uma coisa que está... Sem pressa, exatamente. Está reservada ali para abordar. Quer falar, Carlos? Não sei se vai perguntar, só para rezar o fecho de ouro, comentar a frase enfática, que resume normalmente o verbete. Não? A grafoassistenciologia aborda de modo sistemático, de modo racional e científico, as para-realidades da escrita tarística, destacando a relevância da produção gesconológica na evolução pessoal e coletiva. Então, eu quis trazer isso, né? Além de estudar o processo da grafoassistência, também deixar claro que ela é relevante, que ela é muito importante, né? Então, eu tentei também, além do viés científico, de análise da grafoassistência, mas também destacar que, pelo menos para mim, os frutos de começar aí uma produção de escrita têm sido bem interessantes, bem relevantes. Na verdade, tem sido meio que a base da ProEx, né, do tempo para cá. Até destacando, né, que fala aqui Mega GESCOM, mas me chamou a atenção que na antonimologia você coloca a patogescons. Não sei se existe, alguém já usa essa palavra? Já. É sinônimo de GESCOM ectópica, né? Já peguei na enciclopédia, patogescon. Que é o inverso da Mega GESCOM, não é bem o contrário, o antagônico. Por exemplo, o Hitler, né, fez um manifesto extremamente patológico, né, uma patogescon, uma mega patogescon, né? Nosogescon. Beleza? Queria agradecer mais uma vez. Esperamos os próximos, inclusive da duplista, né, se puder. Queria agradecer também vocês aqui pelas perguntas, interações, os teletertulianos e chamar os comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais, 28 perguntas online. Temos 4 convites. Sebastião Feitosa, com campanha 1000 léxicos na África. Patrícia Alves, com ECP2. Andressa Lima, com leitura lúcida. Eu, Sofia, com a quinta imersão em conscienciometria. Olá, boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar a campanha interassistencial 1000 léxicos de ortopensatas na África. Na verdade, essa campanha começou em 2016 e todo o histórico dela está nos informativos, né, da Intercâmbio, que está distribuído gratuitamente aqui na frente do LOCIC e em todos os lugares. Inclusive no ICGE encontra-se esses informativos para download gratuito e as revistas da Intercons. Bom, atualmente essa campanha está basicamente sendo feita através dos correios, ou seja, enviamos os léxicos daqui para a África a partir do contato de bibliotecas e universidades lá existentes. Hoje, para você enviar um léxico para lá, dá em torno de R$ 324. Por isso que a gente está retomando essa campanha, no sentido de reforçar essa campanha, porque ela é permanente, é uma campanha permanente, e assim a Intercons, como não tem, digamos assim, fins de lucros, né, basicamente o trabalho dela é voluntário,
E a conta que a gente pauta basicamente nas doações, né, esse trabalho da Bibliodiáspora, os léxicos na África. A conta da Intercons é Agência Banco do Brasil 01406, conta corrente 81823. Essa conta e banco também está nos informativos, no verso dos informativos da Intercons, tá? Então, quem tiver interesse de participar dessa campanha, né, fazendo suas doações, fique à vontade e a gente agradece. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu estou aqui para convidá-lo para fazer o SCP-2, o curso de extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2. E quero lembrar que o SCP-2 está fazendo agora, em 2018, 25 anos, jubileu de prata do SCP-2. O SCP-2 vem, então, há 25 anos investindo na reurbanização extrafísica, graças, principalmente, à Equipex e a todos os alunos que estão presentes no curso. Por quê? É a partir das energias dos alunos, da Equipex, que é feito toda essa movimentação para acontecer a reurbanização extrafísica. E lembrando que o Mater Pensene do SCP-2 é reurbanização e autodispersidade, é muito importante você aproveitar essa oportunidade para investir na sua autodispersidade. Os amparadores vão estar ali fazendo o maior empenho em te ajudar nesse investimento, porque quanto mais despertos nós tivermos, melhor vai ser o trabalho da reurbanização, melhor será o holopensene planetário. Então, a tua participação é muito importante nesse trabalho de Max Proexis grupal. Os próximos cursos que nós teremos de SCP-2 são, agora em maio, nós vamos ter de 18 a 20 em Porto Alegre, com Epicom a Milanscane. Esse parece que não temos mais vaga. De 8 a 10 de junho, nós teremos no Rio de Janeiro, com Epicom Marcelo Silva, e em São Paulo, com Epicom, na mesma data, Alexandre Nonato. E em Curitiba, vai acontecer do dia 29 de junho ao dia 1º de julho, e a Epicom é a professora Cristiane Ferraro. Esses são os próximos, né? E já a gente já vai estar lançando a agenda aí para que você conheça os demais cursos e se programe para fazer. A tua participação é muito importante. Obrigada a todos. Olá. O convite que eu faço é você que ficou interessado na grafoassistenciologia, então vai ter o curso, a 8ª turma do curso Leitura Lúcida. O verbetógrafo hoje reforçou bastante, né, a questão da leitura, se você está interessado em ser um escritor tarístico, assistencial, a importância de ler bastante, de ler muito. E para isso, esse curso Leitura Lúcida dispõe de técnicas em diferentes áreas de conhecimento, de seleção, de registro e técnicas de leitura. A próxima turma vai iniciar no dia 5 de agosto. E o curso é composto de 4 módulos que acontecem tanto presencial quanto online. Então, você de todo o país aí pode participar online. Aos domingos, aos primeiros domingos do mês. Então, dia 5 do 8, 2 do 9, 7 do 10 e 4 do 11. Quem ficou interessado pode fazer fazer inscrição na recepção do SEAEC pelo telefone 45 2102 1499 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Olá. Boa tarde a todos. Em nome da Conscius, convidamos vocês para participarem da 5ª imersão em Conscienciometria, que acontecerá no período de 29 de junho a 1 de julho de 2018, no Hotel Mabu Interlúdio, em Foz do Iguaçu, aqui ao lado do SEAEC. É um curso de imersão sem pré-requisito e, dentre os objetivos elencados, destacamos ampliar o conhecimento quanto à própria realidade intraconsciencial, favorecer a compreensão das prioridades recinológicas e evolutivas pessoais, ampliar a autolucidez quanto ao papel pessoal na Maxi Proex grupal. A imersão contará também com 2 campos bioenergéticos com o professor Epicom Luiz Gonçalves, além de 3 workshops
conscienciométricos com as suas respectivas temáticas. Lembrem-se, conscienciometria, caminho para a harmonização intraconsciencial. Informações e inscrições poderão ser obtidas e feitas através dos telefones código de área 45, fones 2102-1460, o WhatsApp 994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês. E até lá. Para amanhã, temos o verbete Assistência ao Pré-Humano, da especialidade Interassistenciologia, com a verbetógrafa Érica Souza. Gratos pela presença e a participação de todos, boa tarde e até amanhã.